Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Marcelo por mais esse convite, por mais essa participação no Congresso da PET. Eu, se não me engano, participei de todos, né? Tenho tido esse privilégio. Então, eu agradeço de coração, porque isso se deve mais à amizade do Marcelo do que propriamente pelos meus méritos. Quero dizer da satisfação de participar dessa mesa com a doutora Karen. Ela é uma jurista que está entre os luminares do direito tributário, respeitadíssima, juíza competente, reconhecida. Então é um prazer imenso estar aqui nessa mesa com a doutora. Também é um prazer imenso rever alguns amigos antigos, né? Esse negócio dos amigos antigos é um caso sério, porque o ano passado eu estava na mesa com a doutora Nereida de Miranda Finamori, e nós trabalhamos juntos em algum lugar do passado. E ela começou a dizer, fazer um depoimento depois da minha palestra. E a Nereida, ela mais ou menos disse assim: esse Edmar, eu gosto muito dele, mas quando eu trabalhei com ele, ele dá vazia em Sorrisal. Foi isso que, em outras palavras, foi o que ela disse. Então, encontrar os amigos antigos, você corre esse risco, né? Das pessoas se lembrarem do seu passado. Mas, enfim, hoje eu vou falar aqui sobre algumas poucas polêmicas da Lei 12.973. Eu, em primeiro lugar, como faço todo ano, eu falo sobre duas coisas. Falo sobre as palavras finais, que depois eu vou falar para vocês, e sobre o livrão. O livrão está na 11ª edição, né? Ele acabou de sair, e ele já está contemplado aqui aquilo que eu entendi numa primeira olhada da Lei 12.973. Então, de modo que tudo que eu falar aqui hoje está no livrão. Então, aquilo que eu falar que vocês acharem correto, que acharem errado também, está no livrão. Tá? Então, de modo que ele seria uma leitura complementar à minha palestra. Eu quero falar também que o ano que vem completa 20 anos do meu primeiro livro, por isso que acho que tem um monte, né? 20 anos do meu primeiro livro, livro sobre crimes fiscais. Esse livro ainda hoje ele é vendido. É um livro, foi meu primeiro livro. Eu tinha um certo problema com ele, um problema de relacionamento de amoroso com ele, que não era tão intenso, e o livrinho está aí, está sendo há 20 anos nas paradas de sucesso. Só que agora eu tive que fazer um adornamento, como dizem os italianos, fazer uma atualização, de modo que a matéria dos crimes fiscais ela vai receber um tratamento muito melhor do que foi há 20 anos. Né? Eu espero que inclusive, as questões relacionadas à aplicação de fraude, sonegação, no direito tributário, que é uma coisa muito importante, eu tenho trabalhado bastante nesse livro que vai sair. E sairá também a 2ª edição do Planejamento Tributário da editora Saraiva. Então, feito esse comercial, eu passo, então, a tratar o tema da minha palestra de hoje. O ano passado, eu falei um pouquinho desse tema, e eu vou fazer uma introduçãozinha rápida e já entro na matéria. Essa Lei 12.973, ela representa o fechamento de um círculo. O término de um período. Esse período ele começou lá em 1976, com o advento da Lei número 6.404, que, diferentemente do que ocorria na lei revogada, o Decreto-Lei 2627 de 1940, trouxe grande quantidade de normas contábeis. Mas ela foi considerada, na época, uma lei avançadíssima, né, em matéria de contabilidade. E, naquele momento, essa lei, logo em seguida a sua edição, foi necessário que se editasse legislação tributária
que passasse a contemplar as novidades que foram trazidas na Lei 6.404. Foi nesse contexto que surgiu, no ano seguinte, 77, o Decreto-Lei 1.598 de 77. Então, o Decreto-Lei 1.598 de 77, ele veio lá fazer essa adaptação. Desde o advento da 11.638, que passou a contemplar a possibilidade de edição de normas contábeis por outras pessoas, e de caráter geral, evidentemente, por outras pessoas que não só o Congresso Nacional, ou seja, outros órgãos ganharam o direito de expedir normas contábeis, então se iniciou esse processo de recepção entre nós das normas internacionais. E isso, então, redundou numa avalanche de normas, eram muitas normas, que estão dispostas em forma de prosa, e não de norma, com artigo, parágrafo, inciso e outras coisas. Então, esses CPCs que foram editados, eles são mais ou menos em matéria de prova. Evidentemente, isso é muita matéria. É muita matéria. Então, ainda hoje, quer dizer, passado quase cinco anos da edição dos primeiros CPCs, nós ainda estamos tentando entender isso. Isso justifica, melhor dizendo, a demora da edição dessa Lei 12.973. Então, essa Lei 12.973, ela veio cumprir, hoje, aquele mesmo papel que o Decreto-Lei 1.598 cumpriu lá em 1977. Não por acaso, ela modifica vários artigos do Decreto-Lei 1.598 de 77. Então, eu sou um sujeito privilegiado, porque quando eu comecei a minha carreira na área tributária, eu comecei com o Decreto-Lei 1.598 de 77. Eu fazia a correção monetária do balanço, aprendi a fazer aquele negócio. Era coisa linda, coisa espetacular, sabe? Então, hoje, a 12.973, evidentemente, os mais experientes se lembram da correção monetária do balanço. Os mais jovens, não. Né? Então, essa lei ela veio como uma decorrência natural ou uma necessidade imposta pelos fatos, em face da avalanche de novas normas contábeis que introduziram princípios e regras bastante diferentes daqueles que existiam no ordenamento anterior. Essa lei ela acaba criando um aumento das obrigações tributárias. Então, as ações para o cumprimento de obrigações tributárias passam a exigir das empresas pessoas e alocação de recursos para que se possam cumprir essas ações relativas às obrigações acessórias de caráter tributário. Não por isso que a lei institui também multas pesadíssimas para quem deixar de cumprir essas obrigações acessórias. E aqui, de novo, só apenas para dar uma notícia, eu tenho um problema com essas multas que incidem sobre o valor econômico do faturamento, da empresa, do capital, porque, para mim, elas não guardam aquela relação de proporcionalidade entre o valor da multa e o dano. Isso aqui, para mim, é princípio comezinho de direito. Né? Nem de direito penal, mas de direito. A proporcionalidade da pena ela deve ser sempre proporcional ao dano. Né? Então, por isso que nós não temos pena de morte aqui. Né? Se a gente tivesse pena de morte, a gente poderia até pensar que não haveria essa relação de proporcionalidade. Mas isso é uma questão ainda que ainda vai dar pano para a manga, e é possível que os tribunais venham enfrentar essa questão. A questão da razoabilidade das multas por descumprimento de obrigações acessórias. Né? Essas novas regras, elas introduziram um princípio de transparência aqui, né,
nas relações fisco e contribuinte, né? Evidentemente, se você olhar hoje a legislação está recheada de normas sobre cumprimento eletrônico dessas obrigações acessórias. Mas ela introduziu aqui um elemento, uma ideia, que me parece que é aquilo que deve nortear a interpretação dessas normas no dia a dia das empresas. É aquilo que nós chamamos do princípio da rastreabilidade. Esse nome não sou eu, não. Não foi eu que inventei, não. Isso eu ouvi de alguém. Eu me arvoro no direito de dizer que eu inventei o princípio da utilizabilidade lá do PIS/COFINS, dos insumos, né? Mas da rastreabilidade eu estou tomando, que eu ouvi isso. O que é essa tal da rastreabilidade? É o controle, pessoal. São parcelas que têm efeitos tributários diferidos para o futuro. Então, são fatos tributários que acontecem hoje e que vão repercutir no futuro. E o contribuinte deverá estar preparado para fazer o controle dessas parcelas. Por quê? Porque a quantidade de parcelas aumentou muito. Aumentou tremendamente. Antigamente, você ia ensinar o lucro, o que era o lucro real, você poderia contar nos dedos quais eram as adições e exclusões. Hoje você tem uma quantidade imensa. Então, é preciso que o contribuinte tome consciência dessa necessidade de rastrear, de controlar esses valores. A própria lei diz que você, em certas circunstâncias, tem que fazer o registro em conta específica. Se você não fizer o registro em conta específica, você elimina o efeito tributário. Você tributa quando a lei permite o diferimento, ou você não deduz quando a lei permite a dedução vinculada a esse registro. Então, isso ganhou uma importância muito grande. Então, essa lei ela tem essa característica, quer dizer, esse princípio de transparência que está ancorado nessa ideia de rastreabilidade. E agora eu vou falar um pouquinho sobre achei. Sobre algumas poucas questões polêmicas da Lei 12.973. Eu começo aqui com o artigo 17. Esse artigo 17 aqui é do 17 do Decreto-Lei 1598 de 77. É uma modificação que trata da dedução das despesas financeiras de juros. O que a lei fez, pessoal? A lei, ela disse aqui nesse item que você pode pegar as despesas financeiras que estejam atreladas à aquisição de ativos e ativar o valor respectivo, ou seja, contabilizar no ativo. Se você fizer o registro no ativo, ela diz o seguinte: bom, como isso é uma despesa que não está indo para o resultado, você pode fazer uma exclusão na determinação do lucro real. Só que essa é uma exclusão temporária. Por quê? Porque esse valor desse juro ele vai compor o custo do bem, e na hora que esse valor vier a impactar o resultado por intermédio de depreciação, alienação ou baixa, ou qualquer outra circunstância em que ele vá para o resultado, ele diz o seguinte: bom, como você já deduziu no momento em que a despesa foi incorrida, agora você tem que devolver, para não deduzir duas vezes, uma vez no resultado e uma vez no valor. Então, esse é o princípio adotado da lei. Então, mesmo uma despesa que não está no resultado, isso é muito importante, ela tem um efeito tributário. O efeito tributário é imediato, embora a despesa não esteja no resultado. Isso é uma coisa. A segunda coisa que aconteceu em relação a essa mudança foi aquela disposição primeira lá em cima, do parágrafo 2º. Ela diz, está tratando da dedução de juros. Diz lá: sem prejuízo do disposto no artigo 13 da Lei 9249. O que diz esse artigo 13 da Lei 9249?
é aquela que esse dispositivo trata da dedução de certas despesas, se elas ou quando elas forem intrinsecamente relacionadas com a produção, comercialização ou prestação de serviço. O Marcelo, na tese dele, no livro dele, escreveu sobre isso. É um capítulo difícil da legislação tributária, você dizer quais são as despesas que estão intrinsecamente ligadas à produção. Normalmente, se ele falasse gastos, eu estou falando só dos custos, né? Mas ele fala em despesas que são intrinsecamente. Ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo, e essa é a questão, que os juros também só são dedutíveis quando intrinsecamente relacionados com a produção, com a comercialização ou prestação de serviço. Isso aqui é um problema sério, pessoal. Como é que nós vamos controlar isso? Como é que vai ser o controle disso? As empresas têm que tomar as decisões, ou tiveram que tomar decisões, se optam por 2014 pelas normas ou vão para 2015. E até hoje não existe alguém que me explique como é que eu vou fazer esse controle. Eu, no livrão, eu inventei uma formuleta lá. Né? Agora, se vocês perguntarem se eu tenho convicção de que essa formuleta pode, é algo assim, incontestável, não. A minha formuleta é mais ou menos determinar, com base nos valores dos juros de mercado, praticados no mercado, né? Um valor de fora, uma taxa média, aplicado sobre o custo da produção. O que é o custo da produção? É o valor dos custos dos bens e serviços, né? Está contabilizado, eliminando os efeitos nos estoques. Então, estoque final menos estoque inicial, e você teria ali um cálculo grosseiro para fazer esse cálculo. Esse é pelo menos o critério que eu coloquei ali, que eu coloquei no livrão. Porque eu não consigo entender como é que eu vou carimbar o dinheiro. Porque nós estamos falando de juros de empréstimo, como é que eu vou carimbar esse dinheiro? Que é o problema que nós vimos hoje aqui das subvenções, e que o fisco agora está levando para a legislação do imposto de renda aquelas discussões, né? Ou reavivando aquelas discussões que são próprias da legislação do PIS e da COFINS sobre os insumos utilizados na produção, fabricação e prestação de serviço. Então, isso aqui é uma coisa que eu não vi ninguém falando sobre isso. Foi a primeira coisa que eu vi na medida provisória quando eu li, foi isso aí. Despesas pré-operacionais ou pré-industriais. Aqui, essas despesas na legislação anterior, o que acontecia com elas? A lei dizia que elas deveriam ser lançadas no ativo, em conta de ativo diferido, feita a amortização depois do início das operações. A lei 12.973, ela diz o seguinte, olha, como você não pode mais contabilizar no ativo, elas vão para o resultado. Todavia, as despesas referidas no CAD poderão ser excluídas para fim de determinação em cotas fixas mensais no prazo de 5 anos. A partir. Então, o que ela diz? Quando você suporta a despesa, esse tipo de despesa, ela embora incorrida, é uma despesa não dedutível. É muito estranho o que a legislação fez. Ela é não dedutível nesse momento. Ela vai ser dedutível no futuro, quando você iniciar a operação. Então, está fazendo ali o princípio contábil da compatibilização entre receitas e despesas, né? Que existe na contabilidade. A contabilidade diz que você tem que contabilizar as despesas que sejam relacionadas às receitas, sejam elas incorridas ou não. Né? E aqui ele está usando o mesmo princípio para fins de dedução. Então, essa aqui, no final, no frigir dos ovos, né, pessoal, o que acabou acontecendo foi
aquilo que estava no passado. Mas isso quebra aquela ideia de que a lei veio para respeitar as normas contábeis, ou pelo menos para se alinhar às normas contábeis. Ela não precisa respeitar, não precisa prestar reverência, mas o objetivo era se alinhar, ou seja, aceitar os efeitos em relação às despesas e receitas, segundo as normas contábeis. Existem na lei várias disposições sobre receitas, adiando a tributação, né? E eles usaram esse mesmo critério para as despesas. Então, esse alinhamento, ele não existe aqui, pelo menos nesse caso. Outra mudança importante, que ela passa a valer a partir de 2015, é o cálculo do juros sobre capital, o cálculo dedutível do juros sobre capital. Então, mudou-se aqui aquele regime do passado de pegar as contas do patrimônio líquido, e aí se discutia o que deveria ser entendido por patrimônio líquido. As novas normas contábeis mandaram registrar no patrimônio líquido variação cambial de investimento no exterior, que no passado era receita ou despesa. Então, criou-se muita celeuma com relação a isso. Quer dizer, qual é esse patrimônio líquido? É o patrimônio líquido que existia na hora da edição da lei, ou o patrimônio líquido de depois? E como são tratados os resultados do período, por exemplo, do RTT. Então, várias discussões surgiram com relação a isso. A lei, daqui para frente, ela falou, vamos simplificar isso. Então, ela enumerou quais são as contas que vão servir de base. E, por exemplo, você pega o capital, reserva de lucros, ações, tesouraria, como valor negativo, evidentemente, e prejuízos acumulados. Por exemplo, quem que está faltando aí? Lucros acumulados. Os lucros acumulados não servem mais de base de cálculo para o cálculo dos juros. Isso significa que os contribuintes em geral terão interesse em tendo lucros acumulados disponíveis para aumento de capital, que o façam o mais cedo possível, para poder começar a pagar juros sobre o capital. Alguém me perguntaria, mas Edmar, aumento de capital com os lucros acumulados, eu posso fazer a correção a partir de quando? Para mim, a partir do aumento do capital. Por quê? Porque esse recurso, o recurso do lucro acumulado, né, que está ali no patrimônio líquido, eu trato isso tem até alguma passagem no livrão, eu trato isso como se o sócio recebesse, o mesmo efeito econômico, como se ele recebesse o dinheiro e injetasse capital fresco, capital novo na sociedade. Então, eles teriam o direito de fazer essa correção. Alguém me perguntou, leu no meu livro sobre sociedade limitada, que eu falei lá que algumas pessoas faziam aumento de capital com notas promissórias. Aí eu discutia lá se pode ou não pode, né? Não que eu recomendasse isso, né? Mas eu estava analisando uma situação corriqueira que acontece. Eu posso fazer isso? Na prática, eu já fiz, pessoal. Já fiz e passou na junta, sem problema nenhum. Né? Para criar reserva de ágio ainda, né? Hoje eu não faria mais. Né? Jamais. De relógio grande e relógio pequeno? Médio. Tá bom. Então, eu posso incrementar a base dos juros sobre o capital, aumentando o capital com nota promissória? Pessoal, a nota promissória é um título como outro qualquer, então, em princípio, sim. Agora, se ela for de própria emissão do sócio, né, o sócio emite, diz que aumentou o capital, deu nota promissória a empresa não recebeu o capital fresco, né, o capital social. Então, em princípio, eu tomaria
cuidado em fazer essa operação. Outra coisa, pessoal, quando que o prejuízo acumulado entra no patrimônio líquido? Na data do balanço. Bom, só que tem gente que faz balanço intermediário ou intercalar. Aí o nome não importa. Os bancos, por exemplo, fazem um balanço em 30/6. Algumas empresas, por disposição estatutária, são obrigadas a levantar balanços em 30/6, por exemplo. Se ela apurou prejuízo, esse prejuízo, quando que ele entra? Ele vai entrar no balanço 31 de dezembro ou no balanço 30/6? Para mim, no balanço 30/6. Né? Falou balanço, né? Lucro ou prejuízo, falou balanço, é balanço. Por outro lado, se eu tiver o lucro desse balanço intercalar e aumentar o capital em seguida, isso para mim é capital novo. Porque esse lucro estaria à disposição para ser distribuído aos acionistas. Mas isso não vai dar nem que a vaca tussa, pessoal. 10 minutos. Prejuízos não operacionais. Aqui a legislação, ela coloca aqui uma disposição dizendo, ó, o disposto... aqui ele fala da segregação do prejuízo fiscal que continua existindo entre prejuízo fiscal operacional e não operacional. Ele diz aqui, o disposto no caput não se aplica em relação às perdas decorrentes de baixa de bens ou direitos em virtude de terem se tornado imprestáveis ou obsoletos ou terem caído em desuso, ainda que posteriormente venham a ser alienados como sucata. Esse posteriormente aí é complicado, mas só vou falar sobre a mensagem da norma. A mensagem da norma é que ela esclarece que esse tipo de perda aqui, pessoal, você não precisa segregar se tiver prejuízo fiscal entre operacional e não operacional. Ou seja, embora decorra de baixas do antigo ativo permanente, ele tem o tratamento tributário de prejuízo operacional. Despesas pós-operacionais. Tem as prés e tem as pós. Né? Essa pós-operacional, isso é invenção do Edmar, que diz lá, os gastos com desmontagem e retirada de bens. Aquele negócio, você para de explorar um estabelecimento e vai desmontar, por exemplo, desmontar esse estabelecimento. Fala, ó, os gastos dele, tem um CPC para isso, a contabilidade trata disso. Né? Esses gastos de desmontagem, você só vai poder deduzir quando incorridos. Ou seja, o que a lei diz aí, qual a novidade da lei? Nenhuma, né? Mas está contemplado aqui, a lei vem dizer o seguinte, olha, enquanto não forem incorridas, elas ostentam o caráter de provisão e, portanto, não são dedutíveis. Pelo menos para mim, ela não inova nada, né? Pode ser que eu não tenha visto alguma coisa. A questão da dedução da depreciação, pessoal. Isso aqui, houve uma confusão grande quando advieram as normas do RTT, se a depreciação calcula assim, se o critério estava previsto, se estava dentro do RTT ou não, foi uma discussão. O fato agora é que a lei diz o seguinte, olha, o contribuinte tem o direito de deduzir a depreciação de acordo com aquelas taxas fixadas pela Receita Federal. Então, isso independe daquilo que ele contabilizou, exceto numa situação. Independe daquilo que ele contabilizou. Então, por exemplo, se a depreciação pela taxa da portaria ou da instrução normativa é 10, e ele contabilizou 5, ele vai lá no LALUR e faz uma exclusão de 5. Isso passa a ser tratado como uma depreciação acelerada. Lá na frente você vai ter que devolver isso, você não vai poder deduzir 2 vezes. Todavia, continua valendo aquela regra o seguinte, olha, a instrução normativa diz que é 10, você contabilizou 11. Se você fizer prova em laudo de que aquele 11 é o valor adequado, você pode deduzir o 11. Então, continua essa regra. O fundamental aqui é que ela esclareceu isso, pessoal. Isso aqui foi a primeira discussão que ocorreu lá no 1598. O fisco foi contra isso.
ele foi contra, porque existia a tal da correção monetária do balanço, ele fala, não, mas pera lá, você quer fazer um efeito fiscal dessa taxa de depreciação sem reduzir o patrimônio líquido? Esse patrimônio líquido no ano seguinte vai gerar despesa de correção monetária, então você não pode fazer isso, né? E se vocês lerem o histórico, a história disso, eu conto a história desses pareceres normativos, um por um. Por um talvez esteja exagerando um pouco, mas isso está bem colocado lá, num dos capítulos do livrão. Pagamento baseado em ações. Esse aqui também tem um CPC que diz o valor da remuneração de serviços prestados por empregados ou similares. Então, quem são os similares aqui? Prestadores de serviços, diretores. Né? Então, essa aqui é uma questão que se abre. E diz, a remuneração de que trata o caso será dedutível somente depois do pagamento, quando liquidados em caixa ou outro ativo. Ora, ele está falando de pagamento baseado em ações. Me pressupunha, pelo menos quando eu li, que só podia ser liquidado em ações. Pagamento em ações, com aumento de capital. Né? Mas ele diz, olha, se você pagou com outro bem que não as ações, você pode considerar dedutível. O problema aqui, pessoal, isso aqui diz respeito a tal das stock options. Né? O problema é que no Brasil esse modelo não é seguido, pelo menos até onde eu sei. Quando você faz esse sistema de opção de ações, você dá a opção do sujeito comprar por um preço determinado. E ele exerce essa opção se isso for vantajoso para ele. Então, quem vai pagar a remuneração não é a empresa, é o mercado. Você vai ganhar no mercado, essa é uma operação de mercado. Né? Então, em princípio, você não teria essa contabilização da remuneração. Porque a remuneração que estaria atrelada a isso, ela é uma remuneração contingente. Agora, talvez o que a lei esteja querendo dizer é o seguinte, bom, como você se comprometeu a vender ações, se você comprou a ação por 10 e hoje o valor de mercado dela é 15, está faltando aí uma receita de 5. Porque você estaria vendendo, né? Alienando um bem do seu ativo por um valor diferente do mercado. Só que aí, para eu pressupor isso, eu estaria pressupondo a tributação de uma receita fictícia. Uma receita, a exemplo do que ocorre na DDL. Que, aliás, eu não excluo a aplicação da DDL nesse caso, né? Mas é outra história. 5 minutos. De relógio pequeno. Relógio pequeno. Ih, aí lascou-se. Então vejam, senhores, que nós temos aqui essa questão, essa modificação importante da lei. Teste de recuperabilidade, o chamado impairment. O chamado impairment, ele diz lá, olha, quando você contabiliza esse impairment, né, isso aí é chamada uma provisão. Você só vai deduzir isso se houver alienação. Quando saíram as regras do RTT, eu dizia que o impairment era uma prática contábil existente, prevista, autorizada em 31/12/2007, 31/12/2007, estava fora do RTT e era despesa dedutível. Só eu disse, pessoal. Continua lá no capítulo. A lei veio e disse, não, Edmar, para com isso. Quer deduzir? Aliena o bem, aí você deduz. Mas eu dou as minhas razões lá, quem quiser ver, né? Porque eu fui na lei, não inventei. Ganho de capital na subscrição de ações, cotas e valores mobiliários. Se você olhar na lei, ele diz lá, ganho de capital na subscrição de ações. Isso o título é mentiroso. Porque ele diz que integração de bens no capital de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica é diferente de sociedade por ações. Né? Aí abrange as sociedades limitadas também. Quando eu vi o título, eu falei, cadê as limitadas? Aí você vai olhar no texto, o texto desmente o título. Isso aqui, pessoal, diz o seguinte, aquele caso lá da 10.637, você pegar, por exemplo, dar uma participação societária em aumento de capital
e diferir a tributação do pagamento. A única diferença agora, né, é que se você incorpora... O que aconteceu com essa Lei 10.637? Está na origem dos diversos casos de ágio interno, que a gente vê as discussões no CARF. Né? Foi essa lei, essa isenção. A lei veio e criou essa isenção de novo. Né? Só que agora é um outro contexto, a formação do ágio está sujeita a outras regras. Né? Mas está aí, então essa é uma disposição importante, e a realização desse ganho, então você tem o ganho, difere a tributação e realiza de acordo com esse dispositivo. Aqui falta alguma coisa, que é exatamente a questão da incorporação, ou de uma por outra, da outra por uma, você interrompe o diferimento e você tem que tributar. E tributa também se você não colocar numa conta especial. E tem a questão do prejuízo fiscal, mas esse tempo. Ágio e mais-valia. Então, eu vou falar um minutinho sobre o ágio aqui, sobre isso aqui, pessoal. O que aconteceu? Me desculpe o pessoal da filmagem aí, se eu me debato muito, se eu ando para lá, se eu ando para cá, né? Eu não sei se vocês conseguem entender, mas a configuração do ágio ficou assim, numa linguagem simplesinha, de quitandeiro, né? Comprei um investimento por 150, então eu tenho valor patrimonial de 100, a mais-valia é um valor que eu devo apurar e registrar em conta separada, e tenho aqui o chamado ágio por rentabilidade futura. A lei diz o seguinte, ó, eu tenho que pegar esse valor aqui da mais-valia e colocar num laudo. Eu tenho que ser apurado por um laudo de pessoa independente. Por que o laudo é daqui e não daqui? Ele não está mais preocupado com o lucro que vai acontecer no futuro. Ele está preocupado com isso aqui. Porque aqui, a hora que eu mexo aqui, eu mexo aqui. E esse aqui, se eu fizer a incorporação, eu vou continuar deduzindo em 5 anos. Então, se eu apuro mal esse 20 aqui, ou, em outras palavras, se eu tenho um poder discricionário de determinar esse 20, lá no interior o pessoal fala de esse poder discricionário que você está falando é manipular, né? É que manipular é uma palavra muito seca, muito dura. Então, ele quer o laudo disso aqui. Então, a determinação disso aqui é muito importante, pessoal. E aqui tem algumas questões que eu trago para vocês aqui. Ela fala que você tem que avaliar, para apurar essa mais-valia, os ativos líquidos. Aí a pergunta é o seguinte, quais são esses ativos líquidos? É aquilo que está no balanço? E ativos e passivos que não estão no balanço? Eu tenho que considerar? Pessoal, se tem um ativo que eu tenho que considerar, que não está no balanço, o balanço está errado. Aí eu tenho que corrigir o balanço. A hora que eu corrigir o balanço, eu vou mudar aqui, ó, o valor patrimonial. Eu não vou mudar aqui. Isso muda completamente, isso muda de figura, pessoal. Onde você coloca o número ali, entre esses 3 aí, tá certo? Eu queria ter mais tempo para avançar mais, mas enfim. O adquirente pode aceitar o valor justo registrado no balanço da adquirida? Por quê? Porque certos ativos da adquirida já estão pelo valor justo. Eu tenho que fazer uma nova avaliação? A lei diz que eu tenho que avaliar todos os ativos. Agora, se eu chegar num valor diferente, eu posso chegar? Pode. Agora, tome cuidado, né? Para poder comprovar e mostrar a razoabilidade técnica desse novo cálculo. Evidentemente que 2 pessoas podem chegar a resultados diferentes numa mesma coisa, se elas partirem de premissas diferentes. E essa indústria da avaliação, ela permite isso. Ela permite que você escolha o critério de avaliação. Foi. A última coisa, duas últimas coisas, mais 2 minutos. O adquirente deve comprovar a posteriori a apuração de lucros equivalentes? Ou seja, o caso que foi debatido no CARF em várias ocasiões, principalmente no caso do Laboratório das Américas. Esse ágio de 30 aqui, eu vou precisar provar lá na frente a existência de 30 de lucro?
No passado, na legislação tributária, essa figura estava atrelada ao resultado. Na lei nova, ela não está mais, pessoal. Isso aqui, esse ágio aqui, chamado de rentabilidade futura, não é mais, não tem essa ideia de lucro no sentido contábil. É no sentido um sentido econômico diferente. Né? Então, me parece que ela não teria mais que fazer isso. E o imposto de renda? É a pergunta que eu faço. Por que eu coloquei essa pergunta do imposto de renda? Porque você pega vários exemplos de professores ensinando isso aqui, apurando a mais-valia, e ele ajusta os ativos e o passivo. E aí eu pergunto, mas eu tenho que considerar o imposto de renda sobre essa mais-valia? Porque, olha que interessante, essa mais-valia, esse cálculo, ele surge num balanço que não está na contabilidade. Nem da adquirida e nem da adquirente. É num balanço pro forma. E os exemplos que eu tenho visto, o sujeito faz o cálculo do ativo passivo e não fala nada do imposto de renda. Para mim, tem que considerar o imposto de renda. Então, significa o seguinte, pessoal. Se aqui não tem imposto de renda, eu falo, não, tem que ter imposto de renda. Então, eu diminuo 1/3 desse número aqui. Se eu diminuo 1/3 desse número, eu aumento 1/3 desse número aqui, né? Vocês já entenderam a preocupação do Edmar, é isso. Lucros de controlados no exterior. Mais um minutinho, por favor. A questão do lucro da controlada no exterior, eu só quero dizer uma coisa. A lei deixa claro que o valor tributável é o valor do lucro contábil, antes do imposto de renda. Essa norma já existia na legislação passada, mas nunca foi cumprida. Porque o fisco queria o quê? Queria calcular o lucro real, ele queria um lucro real. Ele queria calcular um lucro real do exterior e tributar esse lucro real aqui. Eu me lembro de um caso, está citado no livrão, que o sujeito foi autuado por ter feito uma provisão e aí se discutia no voto se era provisão para devedores duvidosos ou se o critério era de baixa de crédito incobrável. Eu sempre achei que se tributava o lucro contábil, né? A lei agora esclarece isso. E diz o seguinte, olha, é por isso que o fisco falava que você podia tributar a equivalência patrimonial, que dava na mesma, né? Agora ele esclarece, ó, não alcança os demais parcelas que influenciam o patrimônio da controlada direta ou indireta no exterior. Então, por exemplo, formação de reserva de ágio, que você registra na equivalência patrimonial, você não tributa, porque você tributa o lucro. Se vão respeitar isso, não sei, espero que sim. A distribuição dos lucros, isso aqui acho que eu vou passar. Eu vou passar e aí fica para coisa, eu só vou falar das palavras finais. As palavras finais, toda vez eu faço aqui, ó, a palavra da salvação, como eu digo. Né? Em 2012 eu falei dos 2 mandamentos. Quem estava aqui lembra, o Gastão certamente lembra. Em 2013 eu falei, olha, Jesus veio e disse, olha, faça ao outro aquilo faça ao outro aquilo que você quer que ele faça a você. Então, seria o mandamento do amar ao próximo, né? Uma interpretação do que é amar ao próximo. Aí ficaram de fora os inimigos, pessoal. Como é que ele trata os inimigos? Ele diz lá, ó, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Esse é o mandamento. Então, por quê? Porque Deus, ele considera que o sujeito que é inimigo de outro, né, ele também pode se tornar uma pessoa boa, ele pode ser salvo, né, porque ele faz nascer o sol sobre os bons e os ruins, né? Então Deus quer que todo mundo seja bom. Mas enfim, então esse é o mandamento. E no ensejo dessa palavra da salvação, eu queria aqui fazer um registro, que está aqui junto com o nosso ministro Castro Meira, a sua esposa, que faz um trabalho que eu conheci, ela me explicou sobre ele numa visita que tive em Aracaju, que encontrei o ministro. Um trabalho especial, né? Um trabalho de ajuda ao próximo, que merece encômio dos homens, e eu tenho certeza, dona Terezinha, que o galardão da senhora é um grande galardão. Então, Deus abençoe a senhora, que continue nesse trabalho brilhante. Obrigado a todos, e até
já.